Estamos aqui em mais uma oportunidade para juntos louvarmos ao Senhor, orarmos a Ele, meditarmos e refletirmos na Sua Palavra. É com grande graça que nós recebemos essa oportunidade, reconhecemos um momento difícil, mas a qual a igreja continua atuando, a qual a igreja continua realizando aquilo que foi chamada para estar fazendo, que é anunciando a palavra da verdade, alcançando corações inquietos, aflitos, corações que vão ouvir essa voz e vão conhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida, essa palavra que é poderosa e eficaz. Então, nesse momento, a minha esposa vai estar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor pelo dia, pelo cuidado dele, entregando tudo que estaremos realizando nessa oportunidade junto aos irmãos. Amém? Amém. Então, oremos. Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que aprovou o Senhor a nos guardar, a nos dar livramentos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas oportunidades, por esse momento que nós temos passado em família, Senhor, lendo a Tua Palavra, meditando nela, que nós possamos aprender a cada dia mais e mais, Senhor, em nome de Jesus, a respeito da Tua Palavra, a iluminação que Tu tem nos dado através do Espírito Santo de Deus, a cada um de nós, para que nós estivermos aprendendo, buscando em Ti, trazendo crescimento para a vida de cada um de nós. Sê conosco, Pai, nesta noite, sê conosco, Senhor, nas vidas, Senhor, dos meus irmãos, que esta mensagem venha alcançar corações, vidas, Senhor, necessitadas neste momento, que o Senhor venha, Senhor, envolver essas pessoas naquilo que elas precisam, Senhor, que é a obra, Senhor, que está nas mãos de cada uma delas, cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos engrandecer e agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio, Pai. Muito obrigada. Todos os louvores serão entoados nas Tuas mãos. Receba como, Senhor, cheiro suave das Tuas narinas, que nós venhamos, Senhor, louvar para Ti, sabendo que o Senhor é o único que merece toda a honra, glória e poder. Por isso, Pai, nós queremos entregar todo esse culto nas Tuas mãos. Senhor, recebe em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento nós vamos estar agora realizando uma reflexão junto às Escrituras. O texto do apóstolo Paulo, a Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, do 1 ao 4. Nós vamos estar fazendo uma meditação breve, rogando ao Espírito que esteja nos esclarecendo através da Sua palavra, aquilo que Ele quer falar a cada um de nós nesses dias, para que venhamos nos fortalecer, para que venhamos tomarmos posse daquilo que a palavra diz a nosso respeito. Então eu quero lhe convidar nesse momento a estar abrindo a sua Bíblia em Colossenses 3, do 1 ao 4, que é então essa epístola a qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colosso e às igrejas que estavam ali ao redor dessa cidade. Está assim escrito na palavra do Senhor em Colossenses 3. De acordo que, se vos ressuscitaste junto com Cristo, buscai as coisas do alto, onde o Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Porque vós morreste, e vossa vida está escondida com o Cristo em Deus. E quando se manifeste o Cristo, que é a nossa vida, então também vós sereis manifestado com Ele em glória. Amém, amados? A vida cristã precisa possuir somente um foco. Cristo, o cabeça de tudo e de todos. A nossa caminhada cristã, ela precisa ter essa realidade. O Cristo como sendo o cabeça de tudo e de todos. Não permitindo, em hipótese nem forma nenhuma, que nada possa tomar o lugar da obra redentora e eficaz que Cristo realizou em nosso favor. Neste capítulo, então, o apóstolo Paulo nos fala a respeito da realidade de pertencer a Cristo nosso Senhor. Sabe, meu amado, ele vem tratando nos capítulos anteriores, trazendo a realidade das heresias que estavam então trazendo uma certa confusão naquela região, naquela igreja, que é conhecida como a heresia de Colosso, tantas coisas sendo anunciadas, o judaísmo, o misticismo, tudo aquilo que
poderia então estar trazendo e tirando o homem do foco que era o sacrifício de Cristo. Mas então, a partir desse capítulo 3, o apóstolo Paulo vem mostrar a prática, que é oferecido um caminho que é perfeito, e o avanço espiritual só se alcançaria naquele que o homem pode realizar. Viver em simples práticas de regras e normas e preceitos ascéticos, uma falsa humildade e culto aos anjos, pois essas práticas ensinadas pelos aqueles que eram contrários a tudo aquilo que Paulo ensinava, nada tem a ver com Cristo. Meu amado, o judaísmo, todo o legalismo que trazia as observâncias, os guardar os dias, as datas, guardar as festas, tudo isso, então, meu amado, tem que perder o valor, porque o Cristo se manifestou. O Cristo é real. O Cristo realizou tudo aquilo que deveria realizar. Meu amado, toda a filosofia, todo o conhecimento, tudo aquilo que o platonismo trazia, toda a filosofia, tudo aquilo que enveredava o homem pelo conhecimento, pelo entendimento, toda a razão, tudo aquilo que poderia trazer um afastamento daquilo que era parte do Senhor e da parte dele, somente dele, nós precisamos rejeitar, assim como a igreja de Colosso também precisava tomar essa atitude. Nós vemos também um misticismo, quando então, possivelmente, havia culto de adoração a anjos, os homens misturando, e nós vemos as nossas igrejas hoje com misticismo, com tantas coisas sendo anunciadas, um poder sobrenatural no óleo que é feito para unção, é chamado para que fosse utilizado para unção, com medidas então quase que medicinais, que eram para evitar problemas, mas os homens trazem essa realidade, tantas outras coisas que estão sendo anunciadas nas igrejas, tantas outras coisas que estão sendo colocadas, e isso é um perigo, porque tudo isso é tirar da realidade daquilo que é a obra que Cristo fez. E nós não podemos permitir que essas coisas possam chegar até nós. Então nós vemos ali a igreja de Colosso invadida por essas heresias. O apóstolo Paulo, então, ele é firme em trazer o Cristo como cabeça de tudo e de todos. Isso precisa ser o nosso alvo. Uma caminhada cristã sólida precisa passar por essas verdades. Nesta primeira parte, então, o apóstolo Paulo vai falar desta união. Esses primeiros versículos, Paulo vai trazer essa ideia daquele que, pela obra redentora de Cristo, por ter os teus olhos abertos, por misericórdia e graça dele, por ele ter escolhido, por ele ter separado, tem os seus olhos abertos e agora ele começa a viver uma nova vida. Uma nova vida com Cristo. Então, vivendo essa nova vida com Cristo, precisa receber dele e somente dele. E tudo aquilo que vem dele serve para que então o homem cresça, amadureça e se fortaleça. Eu quero trazer essa verdade e eu quero compartilhar essas verdades nesse momento da palavra do Senhor com os irmãos. Amém? Vamos ler, irmãos, novamente o versículo 1. De modo que se vos ressuscitaste junto com Cristo, buscai as coisas do alto, onde o Cristo está sentado à destra de Deus. Acima, as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm da parte do nosso Senhor. É importante nós estarmos voltados para essas coisas, meu amado. Colocando as nossas mentes voltadas à oração, a louvores, à meditação das Escrituras. Não só ler as Escrituras, mas meditar nelas, guardar as suas palavras, ter um tempo de qualidade com o Senhor. Precisamos voltar a ter uma prática de devoção diária. Precisamos estar em constante prática e lembrando da onde nos vem esperança. Eu fico pensando nesses dias tão difíceis. Aqueles que não têm uma esperança, aqueles que não têm um alvo, aqueles que não têm um propósito, aqueles que não têm algo maior e superior para pensar. Como se encontram essas vidas? Mas nós louvamos o Senhor, porque Ele abriu o nosso entendimento, Ele nos deu uma nova visão, Ele nos deu um novo pensar, e nós agora temos uma nova mente, uma mente de Cristo, renovada pelo Seu Espírito. Então, temos agora condições de realmente nos alimentarmos dessa palavra e nos fortalecermos nela. Ele coloca que também Ele está, o Cristo que está assentado à destra de Deus.
relativo à mão direita de Deus, o governo, a autoridade. Este governo é autoridade sobre as nossas vidas e por tudo que acontece. Nada passa desapercebido, nada deixa e foge do controle desse Deus. Nós cremos nessa verdade, nós cremos que Cristo está com essa autoridade, Cristo está junto ao Pai, Cristo está então com poder, com domínio, com controle. Todas essas coisas estão nas suas mãos. E precisamos estar bem atentos a tudo isso que agora nos é delegado, que nos foi outorgado. Recebemos então, meu amado, por graça, justificado agora somos, e agora temos parte com Deus. Somos agora filhos dele, chamados como herdeiros e co-herdeiros de toda herança que foi então entregue ao Filho, ao unigênito, a Cristo, que agora está sobre as nossas vidas, e nós louvamos ao nosso Senhor por isso. O apóstolo Paulo, ele fala: de modo que vos ressuscitastes junto com Cristo. O apóstolo Paulo ali não está duvidando, ele não coloca como hipótese se os discípulos ali, aqueles que creram, estavam realmente ressuscitados em Cristo. Mas ele não tem sombra de dúvida nisso. Ele faz uma constatação. Todo aquele que reconhece a Cristo como seu Senhor, aquele que pensa nas coisas do alto, ele então ressuscitará com o seu Senhor. Por isso, ocorre quando se convertem a Cristo. Tudo isso vem quando então o Espírito Santo de Deus nos confronta a respeito da justiça e do juízo, nos arrependemos e reconhecemos os nossos problemas e entregamos e reconhecemos que Cristo é o Senhor de nossas vidas. Meu amado, essa é a decisão, essa é a posição, para que então as coisas do alto venham te alimentar, venham te fortalecer, venham te colocar de pé nesse momento. Que você não fique oscilando entre o dia, saber e ter certeza daquilo que quer e o outro não. Não mais viver com ânimo dobre, mas ter uma confiança e caminhar numa certeza, numa mesma direção, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. O foco cristão é pensar e buscar as coisas do alto. O foco cristão é pensar e buscar nas coisas do alto. O apóstolo não despreza as coisas da terra, mas nos diz que elas não podem ser o nosso foco, mas sim consequência de conquista de uma vida santa e reta. O versículo 2 ele escreve: pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Pensar, dedicar a mente, devotar, quer dizer, uma entrega sincera, verdadeira, fervorosa. A nossa mente não pode mais estar oscilando entre dois pensamentos, cocheando entre duas posições. Entendemos que agora a obra redentora de Cristo é eficiente e eficaz sobre as nossas vidas. Precisamos então caminhar dessa forma, com maturidade, com certeza, com convicção. É interessante nós pensarmos que o apóstolo Paulo aqui não está desprezando essas coisas do mundo. As coisas que nós conquistamos, as nossas vitórias, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que ainda nos alegra. Não. Mas o apóstolo Paulo quer mostrar que há algo maior e mais excelente do que todas essas coisas. Porque não adianta eu conquistar tantas coisas nessa terra se eu não conquistar a maior de todas elas, que é a garantia da minha salvação. E a garantia da minha salvação não vem se não for através do reconhecimento de que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Eu e você, meu amado, precisamos caminhar com o foco cristão e pensar nas coisas que são do alto. O apóstolo Paulo nos fala de toda a fonte de maturidade e crescimento espiritual dos cristãos. Está em Cristo Jesus. Irmãos, havia então mais uma heresia naquele lugar, gnosticismo, trazendo o plenoma, trazendo então uma ideia que o conhecimento iria crescendo em alguns, e esse conhecimento é o que levava eles a se aproximarem mais do Senhor, se aproximarem mais de Deus. Irmãos, eu quero te colocar que o único meio, a única forma de se achegar a Deus é através do único caminho, que é o Cristo. O caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos traz paz, o caminho que nos traz vida. Não tem nenhum outro caminho.
Não é o meu conhecimento, não é o meu intelecto, tudo isso me ajuda, tudo isso me traz um maior entendimento da palavra do Senhor e daquilo que Ele diz a meu respeito. Mas estar realmente na presença de Deus só através do sacrifício de Jesus Cristo. A maturidade, crescimento cristão está aí, meu amado, em prosseguir em conhecer o Senhor. Ele se revela àqueles a qual Ele tem como filho, e esse filho então agora, sentindo sede, fome dele, o busca com toda a intensidade, com todo o fervor e com toda a vontade. E passa então a viver uma vida que o agrada, e uma vida que demonstra a quem ele pertence. A heresia de Colosso ensinava que através de seus ensinos, alguns tinham condições de entender as coisas além do mundo. Então, através do conhecimento, dava a alguns a entender coisas que eram sobrenatural, ou que era além dessa realidade a qual nós vemos. Mas nós sabemos, meu amado, que o Cristo nos revela aquilo que precisamos saber, aquilo que necessitamos receber dele, aquilo que realmente vem da parte dele. Nós precisamos caminhar como uma igreja madura. Precisamos ter um tempo, meu amado, realmente de qualidade no Senhor. Esse tempo que está se abreviando. Esse tempo de ter um encontro com o nosso Senhor a cada dia foge e corre mais. Precisamos estar realmente sabendo o que nós queremos como crentes em Cristo Jesus. Aonde está a nossa maturidade? Aonde temos demonstrado o nosso crescimento espiritual? Aonde e quais têm sido as minhas atitudes depois de ter sido chamado para a louvor e honra do Senhor? A minha vida tem sido uma vida santa e reta? As coisas que tenho alcançado nessa terra têm servido para glorificar e exaltar ao Senhor? A minha família exalta a Deus? O meu casamento exalta ao Senhor? Porque a primeira motivação de Deus unir um homem e uma mulher é glorificar e exaltar o nome dEle. E os nossos filhos também para exaltar e glorificar o nome dEle. Todas as coisas que conquistamos, todas as coisas que adquirimos, tudo é para honra e glória dEle. O que temos aqui, meu amado, é um tempo para usufruir daquilo que Ele tem nos dado. Mas tudo será então dEle, para louvor e honra dEle. Eu entendo que nesses dias precisamos amadurecer e crescer espiritualmente para louvor e honra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler agora, irmãos. O versículo 3. Porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O verbo do grego vem com o prefixo apo, que traz a ideia de desaparecer ou tornar-se completamente extinto. A ideia aqui é essa ideia mesmo. Aquela velha criatura, ela se extinguiu, ela acabou, ela não existe mais. Quando nós falamos desse que está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Ele teve um novo nascimento. Então, se verdadeiramente esse velho homem morreu, extinto ele está. O que agora nós vivemos é como uma criatura agora, uma nova mente, renovada pelo Espírito Santo de Deus. Aquelas coisas que nos prendiam no passado deixaram de existir, deixaram de ter forças contra nós. Porque agora a nossa mente é uma mente iluminada. Nós possuímos agora um fogo espiritual em nosso coração, porque a nossa mente foi iluminada. Então, nós compreendemos que o morrer aí é realmente deixar de existir a velha criatura, extinguir isso, vivermos agora como uma nova mente, a mente de Cristo Jesus. E a vossa vida está escondida. Vida na existência em oposição à morte e à inexistência. Por quê, meu amado? A morte está operando naqueles que não têm o Cristo como Senhor na sua vida. Aí, quando ele coloca essa vida, é uma vida agora, é a Zoe, é a vida espiritual, é aquela vida que nos dá uma certeza do tempo vindouro. Aquilo que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo nos garante.
Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Porque como uma nova criatura, aquele velho homem morto, aquele velho homem esquecido, né? Nos despimos das vestes antigas e nos colocamos agora com as vestes novas, salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Então entendemos agora, meu amado, que essa vida que opera é uma vida que vem de Cristo para cada um de nós. É uma vida que nos traz uma nova caminhada, uma nova trajetória, um novo modo de viver. E nós precisamos estar então. Mas essa vida está onde, meu amado? Essa vida está escondida com quem? Com Cristo e em Deus. Por isso nós temos essa confiança. Pois Jesus é o nosso representante, o nosso substituto. Jesus Cristo é o nosso representante, meu amado. E Ele em Deus agora, a nossa vida está nele. E eu fico pensando, como então eu ainda poderia morrer se eu estou em Cristo escondido nele para com Deus? Precisamos, meu amado, vivermos essa realidade. O Cristo é o nosso representante, Ele pagou a dívida que tinha, a cédula que tinha contra nós foi rasgada de cima a baixo. E agora nós temos uma nova vida e vida com Deus. Com esse contexto, esta é a vida espiritual, a vida que está escondida em Cristo, que está oculta no tempo presente, mas será manifesta por completo naquele grande dia. Hoje, meu amado, nós vivemos uma vida em parte. Nós ainda estamos vivendo numa caminhada, numa trajetória, militando cada dia, vencendo as dificuldades, as barreiras, os problemas. Alguns dias podemos estar nos levantando, abatido, cabisbaixo, mas temos uma certeza que não permaneceremos prostrados, não permaneceremos amedrontados, não permaneceremos perplexos, mas estaremos de alguma forma sendo renovados pelo poder do Altíssimo. Quando cantamos a Ele com hinos, com louvores, com ações de graças na sua presença, tudo isso vai renovando as nossas forças, renovando o nosso espírito, nos trazendo essa vida que agora está em parte, mas ela será completa. Ela será completa. Estaremos então com Ele, pleno. Essa verdade precisa estar ardendo em nós. Essa verdade precisa estar em todo instante em nossas vidas. Precisamos almejar por essa verdade. Meu amado, aqueles que foram batizados em Cristo Jesus e na sua obra, jamais se desligará dele. Se verdadeiramente, meus amados, morremos para que o Cristo nos desse vida e vida em abundância, nós temos essa certeza. Aponta para a segurança e a invencibilidade da nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida em Cristo Jesus nos traz uma certeza. Ela não terá fim pelos momentos de dificuldades, pelas circunstâncias. Nada disso, meu amado, não tem a profundidade, não tem a altura, nada nos separará do amor de Deus. Ele tem velado e continuará velando por todos nós. Ele continuará cuidando de nossas vidas. Ele continuará agindo. Mas nós precisamos realmente reconhecer e entregar tudo que temos, tudo que somos, e reconhecer a Ele como cabeça, como Ele sendo tudo e em todos. Somente a Ele a honra, a glória. Somente a Ele todo louvor. Reconheça toda a majestade do Senhor. O adore como lhe é devido. Sirva a Ele como lhe é devido. Que a sua adoração seja um serviço ao Senhor. Que o teu serviço seja uma adoração, ou a sua adoração seja um serviço. Faça dessas duas coisas, meu amado, um engrandecimento a Ele. A sua adoração, o seu serviço glorifiquem a Deus. Porque Ele é a cabeça. E esse é o foco da igreja. E esse é o foco da caminhada cristã. É isso que uma igreja madura precisa caminhar. Não permitindo que qualquer outra coisa possa ser lançada como alicerce. Não. Toda igreja bem alicerçada tem que estar sobre a palavra de Deus. E os ensinos que ela nos traz.
entendendo o valor de cada coisa que tem na casa do Senhor, os dons e o talento que Ele nos deu, para edificarmos uns aos outros, para compartilharmos, para sermos aqueles que vamos fazer o meu irmão crescer. Precisamos estar atentos a essas coisas. Precisamos viver essas verdades. No versículo 4. E quando se manifeste o Cristo, que é a nossa vida, então também vós sereis manifestado com Ele em glória. Manifestar, fazer aparecer, tornar-se completamente claro. Hoje, meu amado, nós não temos ainda com clareza e as verdades de como Ele é. Nós ainda entendemos a Ele, compreendemos em parte, mas verdadeiramente chegará um dia que tudo isso ficará claro para todo o homem. Todo homem verá claramente quem é o Cristo, o Senhor, o Deus vivo, porque vai se tornar e vai chegar o tempo que Ele então se revelará por completo, se mostrará por completo. E aí o apóstolo fala assim, quando isso acontecer, quando se manifestar o Cristo, que é a nossa vida, o Cristo é a nossa vida, não há vida sem Cristo, meu amado. Porque a vida que ele se refere aqui é a vida espiritual. Não há vida espiritual sem o Cristo. O que nós vivemos aqui é a vida física, é uma vida que começa, é uma vida que nasce, é uma vida que cresce, que se reproduz, que envelhece e morre. Mas o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é essa vida, é a vida espiritual, é a vida que glorifica e exalta o Senhor, é a vida que só pode vir dele. Não tem nenhum outro meio para recebermos essas vidas. Hoje os verdadeiros discípulos vivem e se vestem, morrem como qualquer outro homem. Mas chegará o dia da diferença. Hoje, meu amado, a graça comum está sobre toda a humanidade. O cuidado de Deus, a graça divina, tudo que acontece, acontece para os santos e para aqueles que não são. Acontece para os filhos e para aqueles que não são filhos. Mas haverá um dia que haverá uma grande diferença. Haverá uma separação. Haverá então aquilo que não pertence a Ele e aquilo que pertence ao Senhor. Veremos então o Cristo como verdadeiramente Ele o é. E aqueles que são filhos estarão aproveitando dessa realidade. Porque a sua vida é o Cristo. O Filho do Deus vivo. O Filho de Deus. Essa é a nossa realidade. Então, o Cristo que é a nossa vida, então também vos sereis manifestado. Na segunda vinda de Cristo ficará claro e explícito quem é a igreja e o povo do Deus vivo. Ficará claro, meu amado, aqueles que pertencem a Ele, aquele que é o povo de Deus, aquele a quem Ele chamou, a quem o seu Filho morreu por eles, a quem tudo nós devemos, a honra e a glória a Ele. Meu amado, esse grande dia, que é a expectativa que nós vivemos, porque esse grande dia será glorioso para todo homem, para toda mulher, para toda criança, para todo jovem. Todo aquele que pertence ao povo de Deus poderá então viver as realidades a qual nós almejamos, nós esperamos, a qual nós temos expectativa. E nós precisamos estar bem forte isso neste momento. Eu quero te chamar como igreja, viva essa realidade. Viva esse tempo. Viva esse tempo. A nossa vida com Deus, que já possuímos, será vivida de uma forma completa. Será plena. Meu amado, se hoje existe dores, se hoje existe pranto, se hoje existe aflições, tudo isso acabará. Porque agora teremos uma vida plena, vivida com o nosso Senhor, uma vida completa, uma vida realmente onde todas essas coisas não mais existirão, mas existirá a presença do nosso Senhor. Não mais como nós pensamos que Ele é, mas verdadeiramente como Ele é. A nossa esperança para o retorno de Cristo deve permanecer vibrante em nós. Meu amado, todo cristão, todo aquele que foi chamado, todo aquele que foi resgatado, todo aquele que realmente conhece a Cristo como Senhor da sua vida, não vai se abater no meio das dificuldades. As incertezas estão aí, nós não sabemos como será o amanhã, como será daqui a 2 dias, a semana, tudo está nas mãos do Senhor. Mas a nossa confiança e a nossa vibração
na obra que Cristo fez por nós, essa tem que permanecer inabalável. Meu amado, minha amada, eu quero te chamar a você estar colocando essa certeza e permitir que ela esteja sempre nos seus lábios. Não permita que palavras contrárias possam diminuir essa certeza do seu coração. Porque eu entendo que não tem como aquele que realmente teve o seu encontro com Cristo ser abatido por uma palavra do homem, ou então, meu amado, ser retirado daquilo que o Cristo quer. Porque o encontro real com Deus, o encontro real com Cristo é transformador. É uma mudança radical na vida do homem. Então viva essa realidade. Porque, meu amado, o foco cristão é Cristo como cabeça de tudo e de todos. Que essa verdade que o apóstolo Paulo nos traz possa estar vibrando também em seu coração, que a sua mente esteja iluminada por essa verdade, que a sua mente seja uma mente de Cristo, que ela seja uma mente agora ligada às coisas do alto, que tu tenha prazer em se envolver com o Senhor, que você tenha prazer de se envolver com a obra dele. Meu amado, quantos cristãos estão vivendo aí um momento de apostasia, um momento de desânimo? Se envolva com a obra, busque fazer aquilo que o seu Senhor lhe comissionou a fazer, busque novamente trazer e permitir que venha à tona tudo aquilo que faz você vibrar, que fez você vibrar, que te dá alegria de servir, de abençoar o seu irmão, de trocar com ele os dons que você recebeu. Dê a ele os teus dons e receba dele os dons dele, os talentos, para que então nós venhamos nos fortalecer como igreja num tempo de tanta dificuldade. Que essa verdade dessa palavra esteja nos nossos corações. E para terminá-la, eu queria fazer então algumas aplicações. A primeira dela, meu amado, o foco da caminhada cristã precisa ser Cristo. A nossa caminhada precisa ter o Cristo como foco. Não permita que nada, ensino nenhum, possa remover o Cristo do centro da sua caminhada cristã. Uma segunda aplicação que eu gostaria que você pudesse estar fazendo dessa palavra na sua vida. Permaneça em Cristo vibrante. Permaneça nele. Viva essa realidade do dia a dia cristão. Exalte a Ele. Glorifique a Ele. Mantenha no seu coração uma certeza e uma chama desse encontro que tu terás com o teu Senhor e a qual Ele será glorificado e exaltado. E a terceira e última aplicação, meu amado. Eu quero convidar a você a buscar a ter um tempo de qualidade com o Senhor. A voltar a separar um tempo para que você venha curvar os seus joelhos e orar a Deus. Para que você venha pegar as Escrituras, ler e meditar naquilo que o seu Senhor tem para lhe falar. Use a Bíblia não simplesmente, meu amado, como um instrumento para falar aos outros, mas permita que a Bíblia fale diretamente a você. Pois qualquer transformação e qualquer mudança, qualquer revitalização precisa nascer primeiro em nossas vidas. Para que então eu possa pensar em revitalizar a minha família, revitalizar a minha igreja, revitalizar a minha escola, revitalizar a minha parentela. Primeiro eu preciso estar revitalizado em Cristo. Com essas palavras, meu amado, e com essas 3 aplicações, eu espero que essa palavra, que é poderosa e eficaz, fale aos vossos corações, possa trazer vida a vocês, que possa trazer sobre a sua família a graça do Senhor, possa trazer sobre o seu trabalho, sobre a sua parentela, aonde você estiver, que a graça do Pai, através das verdades da sua palavra, esteja sobre cada um de vós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nesse momento nós vamos estar recebendo as bênçãos do Senhor e recitando o nosso mote. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
as consolações e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, mas para todo sempre, com todos os eleitos do Senhor, e todos os eleitos do Senhor digam amém. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60, versículo 1, está encerrado mais esse momento na presença do Senhor. Amém, irmão?